meu nome é Sara Lopes, de profissão eu sou administradora, minha primeira formação. Fiz gestão em pessoas também, onde que por um período eu também lecionei. E dentro dessa minha trajetória profissional, eu sempre trabalhei com administração de empresas mesmo, gerenciando empresas e pessoas. Política, eu até então eu não entendia. As pessoas falavam, não, você é um ser político. Eu falei, não sou nada de ser político, né? Eu sou apenas uma pessoa que sempre tive umas raízes que foram muito servidoras, né? Sempre à disposição do outro. Os meus pais eram assim. A minha família de origem é assim. Então eu sempre fui muito proativa em trabalhos sociais, sempre fui muito envolvida em todo esse entorno, né? E quando me fizeram o convite para sair como candidata na última eleição, eu aceitei o desafio e foi uma surpresa. Fui surpreendida pela quantidade de pessoas que já me olhavam como um ser político. E a política entrou assim na minha vida e eu conheci ela da melhor forma possível, né? Aquela política boa, política gostosa, política que faz acontecer na vida dos outros. O meu pai, quando as pessoas precisavam de um trabalho, vizinhos, pessoas próximas vinham até ele deixava tudo e saía, porque não era como hoje, digital, você manda currículo via WhatsApp, e-mail, não. Ele saía com as pessoas, empresa por empresa que ele conhecia, que ele sempre teve um bom relacionamento. Meu pai era guarda de banco e o início dele, quando nós chegamos aqui em Prudente, ele era guarda de rua, né? Ficava pitando na rua, a noite toda eu morria de dó. E assim, mas foi esse pai que nos deu essa fé, esse pai e essa minha mãe. Então ele saía com as pessoas, batia porta em porta, só acalmava quando de fato a pessoa saía ali empregada, né? Então assim, ele sempre foi uma pessoa que se importava não só com a família dentro, mas com a necessidade do outro. Não conseguia ficar alheia à necessidade do outro. E a minha mãe sempre aquela queridona, né? A minha mãe, assim, que precisava, não precisava nem falar, ela já era muito proativa em ajudar, né? Sempre, eu me lembro muito que minha mãe, ela fazia assim, qualquer um da família, um vizinho que ganhasse bebê, todos os primeiros cuidados, minha mãe saía longe, andava tudo a pé, não tinha carro, não tinha nada. Ela ia todos os dias, dava o banho, ajudava a cuidar da pessoa, do bebê e voltava. Isso ela fazia todos os dias. Eu lembro isso muito pontual de uma prima minha, que ela deu essa assistência, né? Isso ela fazia com todos também, que ela tinha conhecimento. Nós sempre participamos assim. Eu nasci num berço católico, né? Meus pais católicos, meu pai era ministro da Eucaristia, hoje eu sou também, eu, meu esposo, as minhas filhas são coroinhas na paróquia que nós participamos. A minha casa serve ao Senhor, né? E os meus pais ensinaram muito isso. E dentro do movimento da igreja, então, aonde tinha trabalho social, a gente estava envolvido dentro desse trabalho social. E ajudar o próximo, né? Nada mais é do que, a gente fala assim, hoje eu entendo como política mesmo, porque aonde que a política de fato não alcança, nós alcançamos do nosso jeito e do nosso tempo. Eu não mencionei ainda, mas eu tenho 3 filhos, né? Nós perdemos o nosso primeiro bebê e depois engravidamos da Maria Luísa e depois veio a Gabriela. E filhos são bênção de Deus, né? Eu falo assim que Deus é perfeito na minha história. Costumo dizer que se ele não fosse tão perfeito, ele não teria desenhado toda a minha história. Eu sou casada já há 16 anos com o Leandro e nessa nossa terceira filha, ela nasceu com um pacotinho a mais, né? Ela nasceu com síndrome de Down, a trissomia do cromossomo 21, né? Que dá origem a essa questão da síndrome de Down e também assim iniciamos toda uma história ali, desde o nascimento dela. No começo foi aquele maior susto, mas como Deus sabe todas as coisas, todas as vezes que a gente espera um filho, quando uma mãe está grávida, a mãe espera o quê? Pede o quê na gestação? Filho perfeito, né? Perfeito aos nossos olhos, aos olhos da sociedade.
aos olhos de Deus, né? A gente pede filhos perfeitos. E quando a Gabi nasceu, ela fez essa desconstrução na nossa vida, né? O perfeito era como o Senhor colocou ali. Desde então, nós iniciamos uma outra caminhada, né? Hoje a Gabi, ela tem um universo de possibilidades. E desde quando a Gabi nasceu, eu, Leandro, né? A nossa família ali, o Miolinho, sempre disse uma coisa. Aonde ela for bom para ela, vai ser bom para nós. Aonde não for bom para ela, não vai ser bom para nós. Aonde ela não for aceita, não cabe nós nesse processo, né? Se ela pisa, nós pisamos, né? E vice-versa nesse processo. Então, assim, foi uma bênção de Deus, né? Todo esse trabalho. Por isso que eu falo assim, que nada é por um acaso. Eu falei assim, tinha que ser minha. Eu encontro pessoas que me conheceram lá na minha adolescência, né? Eu sempre fui assim, esse jeitinho. Aí as pessoas me encontram, vê um pouquinho da minha história e falam assim, Sara, a Gabriela tinha que ser sua mesmo. Eu falo, é a minha história. Ela veio fechar e veio me fazer entender a minha essência como mãe, como pessoa, como olhar a necessidade do outro, porque até então eu nunca tive contato próximo a pessoas com deficiência, seja com qual deficiência que for, sabe? Bebê e fosse acompanhando, não. Eu tive essa experiência sendo mãe, descobrindo ali dia a dia, mês a mês, desenvolvimento a desenvolvimento, né? As pessoas ainda são muito julgadoras, né? A nossa sociedade é assim, por mais que hoje se fala tanto em inclusão, a nossa sociedade ela é muito exclusiva ainda, né? Assim, muito capacitista no sentido de achar que o outro, porque tem uma determinada limitação, não é capaz. E quando ela chega nos lugares, ela dá o máximo dela, né? Aí todo mundo, nossa, ela ela faz mais coisas, ela é coroinha da mãe da igreja, serve ao Senhor com tanto zelo, não entra dentro da igreja, não fazia reverência ao sinal da cruz, faz luta, faz jiu-jitsu, faz natação, já fez balé, já fez aula de música e está aí procurando, se desenvolvendo. Agora ela fez uma aula experimental recentemente numa escola de tecnologia, né? Adorou! Aí a Pro veio falar assim, nossa, Sara, ela tem uma coordenação motora fina muito desenvolvida. Sempre olhamos para ela e trabalhamos. Desde 30 dias de nascida, a gente iniciou todos os trabalhos, processos terapêuticos com ela e até hoje ser acompanhado. E é isso que a gente traz para a família. E ao mesmo tempo que a gente cuida, nós ensinamos ela a ter autonomia para a vida, né? Ganhar um mundo. Que eu quero que ela trabalhe e ela vai pagar os boletos dela também, como todos. Eu espero sempre na política esse olhar para a necessidade real do outro. Hoje eu vejo que me envolvendo um pouco na política, porque eu conheço um universo muito pequeno político, mas o pouco que eu conheço, a política ela pode fazer. Ela é a grande fazedora, na verdade, de toda a sociedade, tudo envolve a política. E quando nós temos pessoas boas à frente, que realmente não olham o seu interesse próprio, mas olha a necessidade do outro. Por isso que a política exige, é para olhar a necessidade do outro. E aí ela consegue fazer e ela consegue transformar ao seu redor e expandindo isso de uma forma macro, né? Eu acredito muito na política, eu acredito que é o que eu acredito e é o que eu espero, né? Que suscite pessoas boas, com valores, com propósitos, que tem esse propósito verdadeiro mesmo, se está à frente representando um povo, uma nação, pessoas que confiaram, fazer jus àquilo, olhar nada mais do que a necessidade, as demandas que estão em volta e as demandas que as pessoas trazem também. É isso que eu espero da política, né? Esse olhar mais sensível, né? Como que as pessoas, até hoje é uma coisa que me incomoda demais dentro da parte educacional, ou seja, de formar cidadão. Por que que tudo que eu posso pensar, ele tem que ser caro e inacessível para os outros, para todos?
Continuam os mesmos privilégios, só tem privilégio quem tem poder aquisitivo maior de ter acesso a uma melhor escola, um melhor curso, uma melhor oportunidade de trabalho. Isso é algo que me incomoda demais. Me incomoda desde sempre, né? Porque eu vim daí, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu não tive as mesmas oportunidades que muitas amigas minhas, pessoas próximas tiveram. E tudo bem, porque essa é a minha história. Eu amo a minha história, né? A forma com que foi construído tudo isso, todo esse processo de apoio, de aprendizado, de trabalho. As minhas faculdades, quem pagou foi eu, com o meu trabalho, né? E isso foram o que os meus pais ensinaram. Foram que de 12 irmãos, eu sou a primeira filha formada. Porque quando já chegou a minha vez, eu já não precisava contribuir tanto dentro da minha casa. Contribuía mesmo assim, mas eu poderia pegar aquele valor que eu recebia e fazer a minha faculdade. E o estudo para mim fez toda a diferença. Entrei dentro de uma sala de faculdade, lecionava na faculdade, tive escola de curso técnico profissionalizante, dei cursos voluntários de 6 meses, curso básico de rotinas administrativas para que outras pessoas que não tivessem condição desse um mínimo de condição para que ela pudesse ser inserida no mercado de trabalho. E todos esses trabalhos também dentro da nossa paróquia. Na nossa paróquia Mãe da Igreja, a gente tem um centro social que chama O Amor é a Resposta. E lá desenvolve um trabalho lindo, eu sou voluntária lá também. E no ano passado, eu fiz um trabalho com as mulheres dos polos, né, que atendem, são polos da periferia, e fiz um trabalho de empoderamento feminino com essas mulheres. Ensinei a elas economias domésticas. Dentro da realidade de cada uma, eu mostrei que elas são totalmente capazes de ser organizadas. Montamos até um livrinho caixa para elas, né? Colocando toda a realidade, ensinando a colocar tudo que é entrada, tudo que é saída, dando consciência para elas. E colhemos frutos lindos desse trabalho. Foram 3 meses fazendo esse trabalho, toda semana indo nesses polos, né? Nesses bairros, e a gente tem uma sede improvisada, que é onde que a gente faz e dá esses cursos, né? Então, famílias são cuidadas, mulheres, né? Que o foco no centro social são mulheres. Mulheres que são marginalizadas, que ficam à margem da sociedade, que a sociedade não a enxerga, porque não agrega. E pelo contrário, são mulheres dignas, são mães de famílias que gritam por uma oportunidade. Então, dentro desse trabalho, né, eu vejo assim, como a política pode fazer? Ela é a grande fazedora junto com a mulher. E se nós podemos levar o nosso olhar que nós temos como mãe, como esposa, como donas de casa que somos, se a gente leva toda essa sensibilidade, esse olhar para a política transforma.